Oi, eu me chamo Madalena. Oi, se você não viu o vídeo anterior, então volte 2 casas e veja aí. A gente está falando sobre uma entrevista de divulgação de um livro chamado Find Your People, Encontre a Sua Tribo. Nessa segunda parte eu quero falar sobre um conceito muito importante que ela aborda, que se chama Compassion Fatigue. É a fadiga da compaixão. Na verdade, o nosso cérebro, segundo ela sustenta, ele está pronto para se importar mesmo com cerca de 150 pessoas. E eu nem estou falando aqui, e ela faz essa ressalva, de dar comida ou visitar, mas é de saber o que acontece com mais ou menos 150 pessoas ao seu redor. Quem casou com quem faleceu, quem está doente, quem isso e aquilo outro. E a gente é bombardeado hoje pelas mídias e por todos os meios de comunicação de informações sobre o mundo todo. E a gente cria compaixão por todas essas coisas. E isso nos exaure em um nível existencial. Quem nunca experimentou uma exaustão existencial aí, levanta a mão. Eu já experimentei demais. Ela sustenta essa ideia, né, de que nós temos essa habilidade na nossa própria evolução humana de nos importarmos, de conhecermos a história de mais ou menos 150 pessoas e nos importarmos com elas. E de demonstrarmos ligação e de criarmos um laço com mais ou menos 50 pessoas. Então, pessoas que a gente visita, que a gente liga, que a gente manda uma lembrancinha no Natal ou alguma coisa assim. Então, a fadiga da compaixão é esse fenômeno que nos faz sentirmos exaustos e não termos energia para dedicar para as pessoas ao nosso redor, para as coisas que de fato estão acontecendo ao nosso entorno. É interessante, e aqui eu vou tomar licença para falar, que quando Jesus ele vai falar sobre amar o próximo e perguntam a ele, quem é o meu próximo? Então ele conta uma história e ele diz de uma pessoa que estava passando por um problema e de pessoas que passaram por ela e nada fizeram. E uma pessoa que passou por ela e se aproximou. Então, quem é o meu próximo? É de quem eu me aproximo, né? Essa exaustão por tantas outras coisas que a gente fica sabendo, esse conceito tão legal, né? Da fadiga da compaixão, é algo que a gente precisa evitar se a gente quer mesmo uma saúde mental e se a gente quer preservar energia para doar para as pessoas que estão passando por situações que de fato precisam de compaixão e estão bem próximos de nós, sem esquecer nunca que uma dessas pessoas podemos ser nós mesmos. Então, dentro desse conceito que ela apresenta de um grupo de 150 pessoas que a gente consegue ficar sabendo do que está acontecendo, 50 pessoas que a gente consegue fazer mais ou menos alguma coisa, existe um grupo de 5 pessoas. Essas 5 pessoas são as suas pessoas. São as pessoas mais próximas de você. São pessoas com as quais você vai se aliançar. Até Jesus, ele encontrou as suas 5 pessoas. Até fazem essa piada, né, que ninguém conta, mas um dos maiores milagres de Jesus foi ter 12 amigos aos 33 anos. Mas até Jesus, dentre esse grupo de amigos, teve um grande traidor e teve as suas 5 pessoas preferidas. E nem foram 5. Na verdade, a Bíblia fala de 3 que estavam com ele em todos os lugares, que eram os 3 melhores amigos dele. Mas para encontrar as suas 5 pessoas, você precisa se relacionar com mais pessoas. Não tem como a gente pular essa etapa. Não tem como a gente querer achar só as pessoas que parecem conosco. Na verdade, uma comunidade, ela não é formada dentro da sua igreja local, ou dentro do seu trabalho, ou dentro do seu grupo de amigos, ou dentro da sua família. Isso não é uma ideia legal de comunidade tão amadurecida. A própria ideia de família, como a gente usa hoje, é uma ideia muito nova, ela fala sobre isso. Antes da Revolução Industrial, o conceito de família não incluía apenas as pessoas do próprio sangue. O conceito de família era bem mais extenso, incluía os amigos das pessoas que faziam parte da família, incluíam vizinhos. Essa ideia de uma família formada por um casal e 2 filhos, ou 2 filhos e um bebezinho, de comercial de margarina que a gente tem, é uma ideia comercial. É uma ideia que foi criada para vender torradeiras, acredite, para vender torradeiras. Porque naquela época foi um grande marqueteiro, né? Ele percebeu que ele venderia pouquíssimas torradeiras se todo mundo fizesse refeição na mesma casa. Se fossem 20 pessoas comendo numa casa, você ia ter uma torradeira, sei lá, por bairro, uma torradeira num número muito grande de pessoas. Então surgiu lá nos Estados Unidos essa propaganda que era uma torradeira numa mesa pequena, numa família que tinha um casal e 3 filhos. E essa ideia, ela começou a entrar no nosso imaginário.
E faz parte, né, de todo esse imaginário que a gente tem hoje de família como uma família nuclear muito pequena. Fica aqui um alerta até para os cristãos, porque muitos de nós sabemos que existe essa importância de construir a sua família nuclear, de construir algo, né, a partir de um casamento com seus filhos e haver esse desligamento que é tão importante, né, da sua família de origem. Mas a gente nunca pode esquecer que é muito importante e é fundamental, inclusive, para a saúde emocional e completa dessa família trazer a herança emocional, toda a herança de história da sua família. Se você já fez algum tipo de terapia, provavelmente pediram para você fazer uma árvore genealógica ou ir buscar a história de antepassados que você nunca nem viu, mas que fazem parte da sua história e você nem sabe. Tudo isso faz parte de quem você é uma partícula de quem você é. E a gente jamais vai andar para frente sem andar um pouquinho para trás, sem nos apropriarmos e aceitarmos a nossa história como ela foi, como ela se apresentou, e daqui para frente fazer algo diferente. O que fazer então com pessoas que foram feridas por pessoas, que se decepcionaram com outras pessoas? Quem nunca se decepcionou em um relacionamento? Se você tem esse questionamento, como confiar novamente? Né? Como me entregar novamente a uma amizade se eu fui muito traído? Como me entregar novamente a um relacionamento afetivo se eu fui muito traído? Como me entregar novamente a um relacionamento familiar se eu fui muito ferido nesse ambiente onde pessoas descumpriram os papéis que eram esperados delas? O segredo é: conheça mais pessoas e não menos. Aumente o seu ciclo de relacionamentos e não diminua. Não tem como você se ilhar, porque você não foi feito para isso e você nunca vai encontrar felicidade assim. São pessoas que nos ferem, mas também são pessoas que nos curam, mesmo que não sejam necessariamente as mesmas pessoas. E com certeza você vai encontrar as suas 5 pessoas aí nesse planeta. Nós estamos as 5 pessoas de qualquer pessoa do planeta, né? Então é uma outra forma de você ver isso. Imagine que se você soubesse que a próxima pessoa que você nem quer conhecer vai ser uma pessoa fundamental na sua vida. Então, a sua vila de 150 pessoas, ela não é o seu trabalho, ela não é a sua família, ela não é a sua igreja local, ela é muito maior do que isso. E você precisa expandir esse ciclo de relacionamento com pessoas e entender que uma comunidade é feita de pessoas que precisam de você e de pessoas que você precisa. Nunca são pessoas que você apenas precisa, mas sempre vai haver pessoas que também precisam de você. E você precisa estar pronto aí para se relacionar com todas elas. Você sempre vai se decepcionar, porque as pessoas não foram feitas para nos agradar. As pessoas não foram feitas para nós, elas foram feitas para ser quem elas são. Então, espere decepções, espere inclusive rejeição. Isso faz parte do processo. Mantenha-se otimista que você vai conseguir, né, construir esse ciclo de pessoas de confiança, num ambiente de amor e de muita alegria ao seu redor. Uma dica que ela dá é muito legal, é construir atividades para interação coletiva. A Lisa Bevere conta no final da entrevista que ela e a família decidiram fazer uma noite de jogos. E eles fazem sempre isso. Uma outra experiência que ela falou que eu achei o máximo é que na casa dela eles fazem semanalmente uma noite de culinária. E cada semana eles cozinham uma comida de outro país e eles convidam alguém para vir comer com eles. E todo o processo de preparação da comida é feito coletivamente e eles se divertem muito. Então, existem muitos pretextos. A gente só precisa colocar em prática. A gente só precisa exercitar, né? E fazer intencionalmente com que a nossa forma de relacionar com as pessoas seja mais produtiva, seja mais humana. Afinal de contas, nós somos todos humanos, né? Então, gente, fica por aqui o comentário dessa entrevista incrível. Quem quiser saber mais, ela fala de muitas outras coisas muito boas. Tá lá no Spotify, é na 3ª temporada do podcast da Lisa Bevere. E foi um prazer compartilhar com vocês aqui um pouquinho de tudo de incrível que eu aprendi. E é isso. Até a próxima.